Você é daquelas pessoas que não consegue ficar 30 minutos lendo um livro sem se distrair com qualquer outra coisa? Ou então você não consegue sequer assistir uma série na Netflix sem abrir o Instagram para ficar rolando o feed? Se você tem esses problemas de atenção, acho que esse vídeo é para você. A atenção é o ingrediente mais importante que a gente pode adicionar para aumentar nossa produtividade, nossa criatividade e também, mas principalmente também, a nossa felicidade, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Quando a gente investe a nossa atenção, que é limitada, de forma inteligente e deliberada, a gente se concentra de forma mais profunda e pensamos também de forma mais clara. É uma habilidade essencial para o jovem moderno, para o mundo de hoje, quando com muita frequência estamos em ambientes distrativos, fazendo um trabalho intelectual pesado e cerebral. Essa citação é do livro Hiperfoco, do Chris Bailey, e a gente vai usar ele como um guia para pensar como trabalhar menos e render mais. Eu queria começar esse vídeo como eu começo todos os outros, explicando por que esse vídeo é importante, por que você deveria assistir ele e não todos os outros que estão aparecendo aí nos seus recomendados. E para isso, acho que a gente precisa começar pensando em por que o foco importa. Porque ele poderia ser desimportante. Mas o foco importa muito nos dias de hoje, porque a gente tem muitas fontes de distração. Pensando assim, quando eu sentei para gravar esse vídeo, aqui na minha mesa, tem 2 telas de computador, tem um celular, tem tablet, tem um monte de livro espalhado pela mesa que nem deveria. E todo o meu ambiente, ele tá me distraindo para fazer outra coisa que não gravar esse vídeo. Tá aí um erro meu, inclusive. Mas também quando a gente pensa em como as tecnologias avançaram, como as redes sociais estão cada vez mais forçando que a gente as use e fique mais tempo dentro delas, ter a habilidade de conseguir focar em alguma coisa se tornou uma espécie de habilidade essencial para a pessoa que quer progredir de alguma maneira na vida e principalmente para aquela pessoa que quer estudar e adquirir novos conhecimentos. Então, o foco é uma coisa muito importante na nossa vida, é um elemento essencial. E por isso a gente precisa aprender a como ter foco. Vamos começar falando um pouco sobre sair do piloto automático. Primeiro, eu queria pensar em estratégias fáceis de como focar melhor. É dizer assim, eu vou te entregar o que esse vídeo tem para entregar nos primeiros 5 minutos. E depois, se você quiser, você fica para o resto da explicação. Tem algumas tarefas que o próprio autor do livro indica para você fazer antes de começar a ler o livro. Então, antes de começar a ler o livro Hiperfoco, ele te dá um roteiro de como focar. A gente começa tirando o telefone de perto. Essa é a mais óbvia e faz muito, muito sentido. Porque mesmo que você desligue o celular, se você deixar ele na mesa no seu lado, ele vai te distrair de alguma forma, você vai sentir aquele ímpeto de pegar o celular. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você quer focar é tirar o telefone de perto. A segunda coisa que eu não fiz a gravar esse vídeo, mas que eu deveria ter feito, é observar o seu ambiente. O que é que está à sua volta que pode ser distrativo? Depois dessa observação, você vai fazer uma lista de distrações. E para essa lista é legal fazer uma seção material e imaterial. A seção material seria, poxa, tem um monte de coisa espalhada na minha mesa. Talvez se eu der uma organizada aqui, eu vou conseguir focar melhor. Isso seria o ponto de vista material. O ponto de vista imaterial são as distrações que estão no âmbito psicológico, vamos dizer, a morte da bezerra, é o problema familiar, enfim, esse tipo de coisa. Então, você faz essa lista, uma espécie de brain dump, para você poder deixar ela numa espécie de potinho guardado, que depois que você fizer o trabalho focado, você vai voltar e pegar novamente. A quarta coisa que você sempre deve considerar ao estar consumindo um conteúdo é, vale a pena ver esse conteúdo? No caso, eu botei aqui, vale a pena ver esse vídeo? Porque pode ser que não vale a pena. E se não vale a pena, eu acho que você deveria desligar imediatamente e fazer outra coisa. Porque tempo é uma moeda preciosa no nosso mundo. E você precisa gastá-lo de forma intencional. A quinta coisa da lista, e eu me identifico muito com esse elemento, é a cafeína. A cafeína é, vamos dizer, a droga legalizada que a gente mais usa, né? E ela é maravilhosa. Os efeitos que a cafeína tem no cérebro para ajudar no foco é realmente impressionante. O ponto que eu trago aqui, que talvez no livro não seja tão abordado, é não exagerar no consumo, principalmente depois do almoço, para você conseguir ter um bom sono. Porque o sono também é muito importante para o foco, embora o Chris Bailey não traga isso tão profundamente aqui. Eu também considero um elemento muito importante.
O penúltimo ponto que ele traz é o consumo de informação ativo. E isso não acontece quando você está em redes sociais como Instagram, Twitter, enfim, essas redes sociais que possuem um feed. Por quê? Você vai ficar rolando ali, vamos dizer, por 10, 15 minutos. Quando você desligar o aparelho celular e você parar e pensar, o que é que eu acabei de ler? Eu vou apostar aqui que você não vai lembrar de metade dos conteúdos que você leu. Então é preciso, toda vez que você for consumir uma informação, você consumir ativamente. Eu até estou testando isso, não vou contar agora com profundidade porque ainda não funcionou, mas eu estou tentando fazer a limitação de tempo para redes sociais e isso tem funcionado muito para mim, pelo menos por enquanto, porque toda vez que eu vou abrir eu penso, olha, eu só tenho 15 minutos, então eu só vou assistir, enfim, os stories de quem eu realmente quero assistir, esse tipo de coisa. Então é ter essa postura ativa e não passiva. Até falei um pouco sobre isso na minha última newsletter no Substack, o link tá aqui embaixo. E por fim, é importante também recarregar a sua atenção, porque como eu comecei esse vídeo, a nossa atenção é limitada. Então você não pode sair gastando ela em tudo. O que adianta você usar uma super atenção focada para lavar a louça se depois você não vai conseguir trabalhar? Não adianta. Então você sempre tem que ter essas atividades de recarregamento de atenção. E aí você pode usar uma tarefa mecânica, como lavar a louça que eu acabei de falar. Você pode olhar para a natureza, olhar para o céu, olhar para o teto do seu quarto, ou fazer um exercício físico, esse tipo de coisa. Tá? Agora vamos falar um pouquinho dos 4 tipos de tarefa que existem. Toda a tese do livro do Chris Bailey é baseada no fato de que o hiperfoco é uma coisa simples, é direcionar sua atenção ao objeto mais importante da sua escolha, que você quer dar atenção, e em seguida manter essa atenção. Então é uma decisão seguida de uma manutenção, porque a gente sabe que a gente vai se distrair em algum momento, né? É importante sair desse piloto automático, entender o que a gente está fazendo, para a gente indicar a atenção necessária para cada tarefa do dia. E nessa, ele faz aqui uma tabela bem legal, que eu não reproduzi no meu mapa mental, mas que são esses 4 tipos de tarefa. As tarefas necessárias, intencionais, desnecessárias e distrativas. E aí ele coloca que o trabalho necessário e o trabalho intencional são produtivos, o trabalho desnecessário e o distrativo são improdutivos. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho desnecessário é pouco atraente e o trabalho distrativo é muito atraente. Então, embora ele seja improdutivo, ele é muito atraente. Por isso, a gente tem que ter uma atenção especial com ele. Deixa eu explicar um pouco melhor esses conceitos. O trabalho necessário seriam, por exemplo, aquelas tarefas como reuniões de equipe, telefonema, coisas de trabalho que são pouco atraentes, mas são produtivas. Embora uma reunião de equipe muito longa deixe de ser produtiva. Mas, em geral, a gente precisa se obrigar a fazer esse tipo de trabalho, porque ele é chato, apesar de importante. O trabalho desnecessário são as tarefas que são improdutivas e desinteressantes. O exemplo que ele dá aqui é reorganizar papéis na mesa, reorganizar arquivos do computador. Em geral, dificilmente a gente se preocupa com essas tarefas, ao menos que a gente esteja procrastinando para realizar tarefas que sejam realmente necessárias. É uma espécie de formativa de procrastinação, vamos dizer. O trabalho distrativo, ele inclui tarefas improdutivas e estimulantes. E por isso ele é o buraco negro da produtividade. Porque ele é totalmente desnecessário, mas ele te dá uma impressão de que você está fazendo alguma coisa antes de começar aquilo que é realmente necessário. Inclui usar redes sociais, usar o WhatsApp, ficar lendo site de notícia sensacionalista, ficar conversando no cafezinho no trabalho, embora eu discorde um pouco dele aqui, porque o cafezinho no trabalho pode ser muito importante para outras questões, mas quando exagerado, obviamente é um trabalho meramente distrativo. Essas atividades, elas não deixam de ser divertidas, não deixam de ser entretenimento, mas elas têm que ser dosadas, justamente porque elas são totalmente improdutivas. A gente não vive só para ser produtivo, é óbvio, e por isso o trabalho distrativo não é para ele jamais ser feito, é só que ele deve ser dosado dentro daquela sua rotina ideal. Por fim, a gente traz aqui o trabalho intencional, que seria o que a gente mais quer, são as tarefas para que a gente veio fazer aqui. São as tarefas que incluem a nossa vocação e que a gente pensa antes de fazer elas.
Fazer um bom trabalho nessa categoria de trabalho intencional requer muito mais capacidade intelectual, muito mais capacidade atencional. E com frequência a gente se dá melhor nesse tipo de tarefa do que outras pessoas. Porque o trabalho intencional vai ser diferente a depender de quais são as vocações e obrigações daquela pessoa. O exemplo que ele dá no livro é bem interessante. As tarefas intencionais do ator seriam ensaiar e representar. As tarefas intencionais de uma consultora financeira seria fazer investimentos, se reunir com os clientes e conhecer as tendências de mercado. E por isso, talvez ler notícia para ela não fosse distrativo, mas trabalho intencional. Então, o trabalho intencional depende também de em que categoria profissional, em que categoria vocacional você está. Mas um parêntese que ele faz no livro e que eu acho muito importante de fazer é que quando a gente pensa em tarefa, a gente pensa muito em trabalho, né? Na profissão, no emprego. Mas o trabalho existe também dentro da casa. E existem tarefas intencionais para a sua vida pessoal. Por exemplo, passar tempo com os filhos, trabalhar em uma segunda atividade no seu freela, enfim, ser voluntário em algum lugar. Isso pode ser um trabalho intencional para você também. Só porque é algo da sua vida pessoal não quer dizer que é distrativo, tá? É importante fazer esse parêntese. Tá, agora que você reconheceu que você está no piloto automático, você entendeu como sair dele, como focar melhor e quais são os 4 tipos de tarefa, a gente pode começar a falar um pouco sobre espaço atencional. Esse é um conceito muito interessante que ele traz no livro e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Mas é basicamente a ideia de que há uma fronteira na sua atenção. Então é como se a sua atenção fosse um círculo que tem limites. Então, existe um limite finito de coisas nas quais a gente pode se concentrar ao mesmo tempo. Esse limite é muito menor do que a gente pode imaginar. Então, a gente se acha muito capaz de ser multitarefas, né? Mas, na verdade, a gente não é tão multitarefas assim. De forma realista, a gente consegue fazer bem, no máximo, 1 ou 2 coisas ao mesmo tempo. Além disso, a nossa atenção também é limitada, porque depois que a gente foca em algo, a gente consegue reter apenas uma pequena quantidade de informação na nossa memória de curto prazo. Então, o que seria esse espaço atencional? Eu vou ler o conceito dele aqui, que eu acho que é pertinente. É o termo que uso para descrever a quantidade de capacidade mental que temos disponível para nos concentrar e processar as coisas no momento. Nosso espaço atencional é aquele que estamos conscientes em qualquer momento específico. É o bloco de rascunho ou a área de transferência do nosso cérebro que usamos para armazenar informações temporariamente enquanto estão sendo processadas. E se esse espaço é limitado, existe a possibilidade dele ser sobrecarregado. E esse é um dos principais problemas que eu percebi em mim depois de ler esse livro. Então, se a capacidade do nosso cérebro é limitada, a gente pode também sobrecarregá-lo quando a gente tenta pensar em coisas demais. Vamos pensar num computador normal, vamos dizer. Se eu abrir aqui o meu computador normal, que não tem nenhuma placa de vídeo diferenciada, enfim, para editar um vídeo, com certeza ele vai começar a fazer aqueles barulhos do ventilador se esforçando, coitado, para conseguir abrir o arquivo e não vai conseguir. A mesma coisa acontece no nosso cérebro se a gente fica colocando coisa demais para ele prestar atenção. Ele não vai fazer nada bem, não vai conseguir fazer nada bem. E o fato do nosso cérebro ter essas limitações, na verdade, ele traz aqui no livro que os pesquisadores entendem como uma hipótese de ter ajudado na nossa sobrevivência, porque permitiu que a gente economizasse energia e não gastasse com tudo isso que a gente está prestando atenção. Pense que cada ponto de hiperfoco que você escolhe vai gastar uma energia muito grande do seu corpo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as combinações de tarefas. Se o nosso espaço atencional é limitado, é aquele círculo limitado que a gente falou, será que a gente pode combinar tarefas e fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Lembra que o autor falou que a gente poderia fazer até 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, ele separa nesses 3 tipos de tarefas que a gente pode fazer em momentos simultâneos, vamos dizer. Ele divide em 2 tipos de tarefas que a gente tem. A gente tem as tarefas habituais, ou seja, os hábitos, são aquelas que a gente pode realizar sem pensar muito e exige muito pouco do espaço atencional. E a gente tem as tarefas complexas, que só podem ser bem executadas se a gente estiver com um foco dedicado. A gente pode fazer tarefas múltiplas bem,
mas a gente precisa fazer as combinações corretas. Então, pensando nos hábitos, eles ocupam pouco espaço atencional. Então, você não precisa de muita reflexão para fazer eles. É por isso que, eventualmente, você conseguiria correr na esteira, se você já corre há um tempo, não estou falando do iniciante. Correr na esteira e ouvir um podcast e entender o que está sendo falado naquele podcast. A mesma coisa com lavar a louça e ouvir o podcast ao mesmo tempo. Essa é uma tarefa que pode ser habitual para você. Então, você consegue fazer esse conjunto de tarefas habituais. Você também talvez conseguiria fazer uma tarefa focada com uma tarefa habitual. E aqui, essa tarefa focada, ela exigiria parte do seu foco, mas não seria uma tarefa complexa em si. O exemplo que ele dá é brincar com um jogo simples e repetitivo em um smartphone enquanto escuta um audiolivro. E por fim, algo que você sempre deve fazer sozinho é uma tarefa complexa. Então, por exemplo, trabalhar assistindo uma série ao fundo. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas isso é péssimo. Vai destruir o seu espaço atencional, você não deveria fazer isso. O ideal é focar totalmente nessa tarefa complexa. E assim você vai trabalhar menos horas, mas vai render mais, porque você vai entrar nesse modo de hiperfoco. E aqui a gente pensa de novo, que a gente precisa trabalhar com intenção o máximo possível. O que é ainda mais importante quando a gente tem muito mais tarefas do que tempo disponível para cumprir. Então, as coisas precisam ser feitas muito bem pensadas, muito bem intencionadas para a gente poder priorizar e não sobrecarregar o espaço atencional. E também ficar mais calmo, porque essa analogia que ele faz é muito interessante. Assim como comer demais te deixa desconfortável, preencher demais o seu espaço atencional também faz você se sentir instável. E aqui pode ser também um princípio de burnout, por exemplo. Por isso é preciso ter muito cuidado com o nosso espaço atencional e cuidar dele com carinho, vamos dizer. E será que tem como a gente aumentar o espaço atencional ou ele é fixo a vida inteira? Acho que é muito fácil de perceber que uma criança, por exemplo, quando ela entra na escola, ela não consegue ficar muito tempo assistindo aula. Ela começa a ficar incomodada e quer ir embora. Mas quando a gente pensa num adulto, um adulto que não está totalmente contaminado pelas redes sociais e pelo uso desse tipo de tecnologia, ele teoricamente tem muito mais atenção do que uma criança. Então, a gente conseguiria expandir o espaço atencional com treino, obviamente, mas existe um hack, vamos dizer, que o autor do livro menciona, que seria a meditação. A meditação simples mesmo, então você pegar o seu celular, colocar um timer de, vamos dizer, 10 minutos e ficar focando na sua respiração, pensando em inspira, expira, inspira, expira. Só isso, todos os dias, já seria capaz de expandir o seu espaço atencional. A mesma coisa a gente pode aplicar também para as pessoas que fazem a oração constante. Então, a oração do terço, do rosário, também é uma espécie de meditação que poderia expandir o espaço atencional. Então, se você está sentindo que o seu espaço atencional está muito sobrecarregado e muito sem espaço realmente, uma coisa que você pode fazer e vai te ajudar muito é trabalhar com a meditação para melhorar o seu espaço atencional. Isso é algo que funciona mesmo, tá? Então, vamos falar agora sobre como efetivamente entrar no hiperfoco. A gente já falou por que o foco importa, como sair do piloto automático, a explicação do porquê nosso foco é limitado e agora vamos falar sobre o ouro desse vídeo, né? Que é como entrar em hiperfoco. Na verdade, quando eu falo as instruções, vai parecer muito simples. Quando você for fazer na prática, é que você vai perceber que é um pouco mais difícil do que parece lendo. Mas a ideia é, você vai escolher um objeto de atenção. Vamos trabalhar aqui com um exemplo. O meu objeto de atenção vai ser o livro Hiperfoco, que eu vou ler. Segundo, você vai eliminar as distrações internas e externas. Para isso, existem duas categorias de distrações. As que você tem controle e as que você não tem controle. Tem distrações que você consegue resolver. Lembra daquelas distrações materiais que eu falei no início do vídeo? Se a sua mesa está bagunçada, provavelmente você consegue arrumá-la. Se você está nervoso por causa de alguma coisa, provavelmente você vai conseguir ali anotar no papel, estou nervoso por isso, e tentar não pensar nisso. Mas se, por exemplo, você está trabalhando presencialmente, você precisa focar numa tarefa de trabalho e ao seu redor as pessoas estão falando alto, conversando, enfim. Não tem muito que você possa fazer, você não pode mandar as pessoas calarem a boca. Então, no máximo você vai colocar um fone ali de abafamento de ruído, mas
tem coisas que você realmente não pode mudar. E daí não dá pra ficar vidrado nisso, né? Você precisa dar um jeito de conseguir focar mesmo sem poder controlar essas distrações. E aí, para eliminar as distrações, é sempre bom voltar para aquela lista que a gente fez no piloto automático de distrações materiais e imateriais. Segunda coisa é pensar no ambiente. E aqui isso faz muita diferença. Você tem um ambiente organizado de foco. Quando a gente pensa em foco, a gente pensa muito em trabalho intelectual, né? Então, a sua mesa de trabalho, ela tem que ser limpa. Todo dia, quando você senta para trabalhar, ela tem que estar limpa. O que eu gosto de fazer é, todo dia, quando eu termino de trabalhar, eu tiro tudo que for possível de tirar de cima dela e deixo ela limpa para começar o dia seguinte. Mas você pode fazer isso também no dia seguinte já. É importante você trabalhar num lugar que tenha uma espécie de beleza, que seja atrativo. Eu acho muito importante a gente conseguir manter as coisas limpas, não deixar bagunça, sujeira, resto de papel. É interessante também o seu lápis estar sempre apontado, a sua caneta ter sempre tinta. Então, manter esse ambiente atrativo para você voltar a ele. Você pode colocar objetos de decoração, objetos de devoção, também para manter essa questão do ambiente atrativo. Sempre que possível, um local que tenha silêncio. Se não puder ter silêncio, você tenta usar o fone de abafamento de ruído, enfim. E por fim, o celular e as notificações. O celular entra na categoria de distração, mas ele é tão distrativo hoje em dia que ele vira um papo totalmente diferente, né? Uma coisa que eu faço desde sempre é deixar todas as notificações desligadas. Eu só deixo ligadas as notificações da família. Eu até deixo o celular em silencioso sempre, mas ligações da família vão tocar. E eventualmente alguns WhatsApps de trabalho. Mas mesmo assim, como eu tô disponível no horário de trabalho, eu não preciso também ficar recebendo todas as notificações de e-mail. Se eu vou acessar o meu e-mail a cada tantas horas, eu não preciso que fique me avisando que chegou o e-mail. Enfim, você escolheu o objeto de atenção, você eliminou as distrações. Agora o que é que você vai fazer? Você vai focar no objeto. Então lembra que o meu objeto de atenção vai ser o livre hiperfoco. Eu vou começar a ler, vou estar aqui lendo. Enquanto eu tô lendo, eu posso me distrair. O que é que eu vou fazer? Não é para você parar de ler. Você vai atrair o foco de volta. Então, eu comecei a ler aquele capítulo e me perdi. O que é que eu vou fazer? Voltar e ler de onde eu estava. Hiperfoco é basicamente isso. Focar, se perder, focar de novo. Focar, se perder, voltar de novo. E aí, se você está perdendo o foco muito, o que é que você pode fazer? Verificar se você realmente eliminou todas as distrações. Reconhecer que tem dias que seu foco vai estar pior que outros, ou então fazer um exercício de expansão do espaço atencional. Uma meditação, enfim, aquilo que a gente conversou. Uma coisa que eu acho também que dá uma refrescada, entre aspas, no espaço atencional são essas tarefas habituais mecânicas. Então, muitas vezes, depois que eu faço um trabalho intelectual difícil, eu acho muito bom dar uma caminhada na rua, lavar uma louça, coisas assim que eu não preciso pensar muito, sabe? É como se eu estivesse lavando o meu cérebro para começar uma nova tarefa. Por fim, uma coisa que ele traz que é bem interessante é o foco disperso. O foco disperso não é ficar totalmente distraído, tá? O foco disperso, ele tem intencionalidade, assim como o hiperfoco também tem intencionalidade. A ideia é deixar a mente livre, mas de forma intencional. Para isso, ele faz 3 categorias de focos disperso que você pode se utilizar no seu dia a dia. A ideia do foco disperso é justamente estimular a sua criatividade. É fazer seu cérebro pensar a seu favor, vamos dizer, em favor dessa intenção que você criou. Tem um modo de captura, que é deixar a mente divagar livremente e capturar tudo que surgir, ou seja, seria uma espécie de brainstorming, vamos dizer. O modo resolução de problemas, que é pensar num problema específico e deixar ele solto na mente e esperar seus pensamentos divagarem em torno dele. Eu gosto muito de fazer o modo de resolução de problemas enquanto eu tô fazendo uma caminhada sozinha ou com outra pessoa. Então, uma caminhada ao ar livre, eu fico pensando naquele problema. Nunca me aconteceu de não achar a solução, ou pelo menos começar a achar a solução enquanto fazia isso. E por fim, o modo habitual, que é envolver-se em uma tarefa simples e capturar as ideias e planos valiosos que emergem dali. Esse, teoricamente, seria o modo mais valioso. Eu também aplico em caminhadas. Eu acho que caminhada é o melhor lugar para pensar, enfim, que existe.
Dos 3 estilos, o modo de captura é o melhor para identificar o que está na sua mente. O modo de resolução de problemas é para solucionar problemas específicos. E o modo habitual é para recarregar e conectar o maior número de ideias. Porque pare para pensar. Quando você está usando o modo hiperfoco, você está estudando várias coisas, as coisas ficam um pouco setorizadas, né? Então, eu li esse livro aqui, Hiperfoco, aí eu li aquele famoso também, Hábitos Atômicos, e fica tudo esparso na mente. Esse modo habitual de foco disperso, eu posso usar para conectar os pontos. Então, pegar aquele livro, o outro livro, e juntar na minha mente as informações que eles trazem, e aí eu crio um conhecimento novo sobre hábitos, sobre foco, enfim. É bem interessante pensar nessas 3 categorias. Justamente essa ideia de deixar a mente livre é para ligar os pontos que você criou no hiperfoco. No hiperfoco você cria os pontos, no disperso você liga os pontos. Isso é muito importante. Por fim, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o tédio e o descanso. O tédio é a sensação que a gente experimenta como transição para um nível inferior de estímulo. Então, você está ali focado em alguma coisa, está fazendo até uma tarefa habitual, e aí você para de fazer ou faz menos coisas. Enfim, algumas formas de tédio são muito importantes pra gente descansar, fazer uma pausa na mente, aprender a fazer nada, criar resistência também de não fazer nada. Às vezes, quando a gente tá meditando, inclusive, dá um tédio, dá vontade de parar. Então, é algo que a gente precisa treinar também. Porque a gente tá acostumado a ter estímulos constantes e a gente tende a procurá-los como se fosse uma coisa boa, como se fazer nada fosse ruim sempre e fazer muito fosse bom sempre. E não é verdade. Fazer nada o tempo todo não é bom também, mas fazer muito o tempo todo também não. Então a gente precisa encontrar, não é nenhum equilíbrio, mas a gente precisa conseguir identificar quando a gente precisa desse tédio e desse descanso e das pausas para que a gente possa continuar a trabalhar no seu emprego, a viver a sua vida pessoal, de forma que você não entre nesses processos de cansaço extremo, de burnout, enfim. Não é por acaso que muitas das táticas do livro envolvem tornar o seu trabalho e a sua vida menos estimulante. Quanto menos estímulo você tiver, mais profundamente você vai conseguir pensar. E eu usei esse livro como uma ferramenta para te mostrar por que e como é importante pensar profundamente. E a gente tem perdido isso e é muito importante. Para concluir, eu queria retomar e explicar que o hiperfoco é algo que custa muito. Então, ele tem um custo atencional grande. Por isso, é preciso ter cuidado no que a gente vai colocar o nosso hiperfoco. Não coloca ele nas redes sociais, não coloca no TikTok, no Instagram. Usa o hiperfoco para assistir uma videoaula interessante, para ler um livro bom. E foca em tentar construir esse conhecimento profundo, que é a coisa mais importante que você pode ter na vida. É conhecimento e aprender a adquirir esse conhecimento. Esse vídeo aqui está na categoria de aprender a adquirir conhecimento. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos uma pessoa a reconhecer que está nesse piloto automático e entender como sair dele. Às vezes você vai precisar ver esse vídeo de novo para entender as técnicas ou até mesmo ler o livro Hiperfoco. E eu agradeceria muito que você comprasse o livro com o meu link de afiliado que está aqui embaixo. Mas eu acho que é uma leitura bem interessante para todas as pessoas que estão nessa busca de desenvolvimento pessoal e intelectual. Eu acredito muito que uma vida de estudos não é só para o intelectual no sentido acadêmico, na pessoa que vai produzir as grandes teses, mas a pessoa normal, o ser humano, o CLT que trabalha todo dia, também precisa trabalhar e se desenvolver. Porque o estudo salva vidas. É a maior ferramenta de mobilidade social e também de crescimento pessoal da sua alma, de entendimento da sua vocação, enfim. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês e se tiverem qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada.